Tá chegando. Deus, ele tem um poder. Deus tem um poder de criar através de palavras, né? Então, a palavra de Deus, ela cria, e a palavra de Deus, ela sustenta a nossa vida. Eu quero declarar agora na sua vida que Deus já tem criado uma nova realidade. Eu declaro que uma nova realidade está vindo para você. Deus sabe que nós, como seres humanos, precisamos de coisas novas, precisamos de renovo, nós precisamos constantemente sermos renovados na presença de Deus, e Deus sabe também que nós precisamos de coisas novas na nossa vida, né? Então, Deus ele sabe bem o que cada um de nós precisamos. Então, na presença de Deus, Ele vai nos sustentar e Deus vai criar as realidades que nós precisamos em cada época da nossa vida. Você está ouvindo isso? Então, Deus está criando uma realidade. Deus já tem um decreto. Às vezes você acha que Deus não está trabalhando e na verdade, Deus está trabalhando sim. Às vezes você não está vendo de uma maneira visível, mas Deus já está trabalhando nos bastidores em seu favor. Você está ouvindo isso? Entramos um pouco depois hoje, mas no tempo suficiente para receber algo da parte de Deus. Alessandra Rodrigues, Denise, Alexandra, Paulo Judá, glória a Deus. A Lavanda Matos, que especial. Deus está me dando uma palavra aqui hoje e já nós vamos orar aqui juntos. Que especial. Olha lá. Então, aqui em Salmo 33, no versículo 9, diz: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Talvez você não sabe, mas já há um decreto de mudança de Deus sobre a sua vida. Então Deus trouxe aqui hoje para movimentar a sua fé. Deus trouxe você aqui hoje para que você entenda que Deus pode mudar qualquer realidade que seja necessário mudar na sua vida. Eu citei para vocês há um tempo atrás que dizem os estudos aí na área na área da psicologia, diz que quando uma pessoa ela está em depressão, né? Então aquilo é a falta de um fato novo. Então você pode passar momentos de tristeza, e todos nós vamos passar momentos de tristeza, né? Momentos como se fossem ali momentos isolados, mas quando se permanece uma tristeza por muito tempo, isso pode se configurar um tempo de depressão. E uma das coisas que me chama a atenção, que se diz que quem está deprimido precisa de fato novo, de coisas novas, né? Só que uma pessoa, quando não está na presença de Deus, na vontade de Deus, pode buscar experiências novas, que são experiências destrutivas, que são experiências no pecado, que são experiências que vai ser, às vezes, um prazer momentâneo, mas vai destruir depois, né? Agora, na presença de Deus, nós temos, né, momentos de tristeza também, e às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo por algum momento, mas nós confiamos, né? Essa que é a nossa fé. E Deus, ele sabe o fato novo que você precisa. Então, às vezes, a gente quer, como se fosse assim, passar na frente de Deus, resolver na força do nosso braço, quando às vezes a coisa não é assim. Nós oramos e aí Deus vai nos guiar para as ações, para os pensamentos que nós devemos ter, né? Então, pensamentos também são plantações. Você sabe da lei da semeadura e colheita, que ela é uma lei muito real. E nós podemos semear através de pensamentos, através de palavras e através de ações, né? Então, mas a verdade que Deus está me dando aqui é que a palavra de Deus, ela tem o poder criativo. A palavra de Deus tem o poder de criar, né? Então a palavra de Deus pode criar um futuro para você que talvez nem você imaginou. A Bíblia diz que aquilo que Deus preparou para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração do homem o que foi preparado por Deus para nós. E isso também está falando de eternidade, mas está falando também dessa nossa breve passagem aqui na Terra, né? Então Deus quer que nós tenhamos uma vida feliz aqui na Terra, né? Deus quer que você tenha alegria. Alegria não é pecado, né? Tem algumas diferenças, mas alegria não é pecado. Alegria é um fruto do Espírito, né? Então,
Às vezes parece que as pessoas se conectam com Deus assim e tem uma interpretação religiosa das coisas, como se fosse pecado ser alegre, né? Como se fosse pecado ser feliz, e na verdade isso não é pecado, mas isso deve ser na presença de Deus. Por quê? Porque às vezes a pessoa está num momento de depressão, um momento de alguma dificuldade, e aí quer encontrar um prazer, um fato novo, fora da presença de Deus. Isso aí pode destruir uma pessoa no longo prazo, né? Mas você não vai destruir, não. Deus está te trazendo aqui para dizer que em se render a Ele, em confiar nele, Ele vai agir na sua vida no tempo certo e com aquilo que você precisa. Você está ouvindo? Você pode dizer glória a Deus? Então a palavra de Deus tem um poder de criar mudanças na nossa vida. E a palavra de Deus também nos sustenta em todas as coisas. Então, quando Deus fala, tudo se faz. E quando Deus manda, logo tudo aparece, diz outra versão. Olha que poderoso isso. Eu quero orar com você, Deus está fazendo algo poderoso e especial. Então, quando Deus libera uma palavra, algo novo acontece sobre a nossa vida. E está vindo esse algo novo da parte de Deus para você. Por que eu estou enfatizando isso? Porque Deus está... Deus estava me dando aqui agora... Deus está me dando como se fosse uma armadilha, né? Uma armadilha. O que é isso? Às vezes você acha que alguma coisa vai ser bom para você, que é bom aos seus olhos, mas aquilo às vezes parece bom, mas no longo prazo vai te prejudicar. Ou aquilo é bom, mas isso é a vontade de Deus para você? Então tem coisas que é a vontade de Deus. Então você entra na vontade de Deus, né? E Deus não deixa você com dúvida, né? Eu quero declarar que toda dúvida está caindo todo espírito de dúvida, cai por terra em nome de Jesus. Então, Deus não fala dúvida, Deus não fala medo, né? Mas às vezes a nossa alma, ela precisa ser tratada. Por quê? Às vezes você está numa situação por muito tempo e aquilo criou um ciclo para você. Você acha que você não pode viver nada diferente. Quando a palavra de Deus que nós estamos lendo aqui hoje, diz que quando Deus fala, tudo se faz. Então Deus tem um poder em criar uma nova realidade. Uma realidade que às vezes para você é impossível hoje. Uma coisa que você não consegue entender como pode mudar determinada área da sua vida, né? Mas Deus sabe a maneira de agir. O Espírito Santo está falando com alguém aqui. Então presta atenção. Olha lá. Deus, quando libera uma palavra, algo novo acontece, né? Uma outra coisa que eu quero falar com você é que a palavra de Deus, ela é soberana e ela é inquestionável. Sabe? Presta atenção. Glória a Deus. Olha, eu estou vivendo isso. Glória a Deus. Então, como que eu vou dizer isso? Então, quando Deus ele libera uma palavra, né? Então, até nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas há palavras que, quando nós nos rendemos a Deus, né? Quando nós nos rendemos a Deus, essa palavra, ela acontece. Mas ela acontece quando? No tempo determinado, ou quando Deus consegue nos alinhar, né? Então, sabe, às vezes, Deus está trabalhando na nossa vida, e Deus sabe a forma de nos preparar. Deus está trabalhando, e nesse momento que Deus está trabalhando, pode vir algumas dúvidas, né? Nesse momento que Deus está trabalhando, você começa já a questionar, né? Você começa a questionar. Você fala, nossa, mas eu tive confirmações já sobre isso, tive uma experiência sobrenatural, e por que isso talvez ainda não aconteceu, né? Pode ser necessidade de um alinhamento, mas Deus sabe nos alinhar, né? Mas pode ser também que não é o tempo que nós esperamos, porque às vezes nós esperamos que Deus faça em um tempo, mas já existe um outro tempo, um tempo determinado por Deus para realizar coisas na nossa vida, né? Então, nesse tempo de espera, eu tenho falado isso há uns 2 anos, e eu falei, Deus, será que isso está ficando chato, né? Mas Deus abençoe a Aliene. Eu recebi sua mensagem, né? Eu sei que você abençoou muitas pessoas aí com presentes, mas eu também fui abençoado, tá bom? Deus abençoe. Olha lá. Então, eu tenho falado que muitas pessoas
o inimigo rouba a fé delas, rouba a palavra que foi liberada sobre a vida delas. Por quê? Porque por causa do tempo de espera. Por causa do tempo de espera. Alguém me contou que, há uns anos atrás, Deus disse que era o tempo de espera, né? E nesse tempo de espera, aquela pessoa começou a contar, falou que foi muito amassado, apesar de estar servindo, de estar na vontade de Deus, mas teve ali grandes desafios. Por quê? Mesmo no tempo de espera, né? Esse tempo de espera, na verdade, ele não é um tempo perdido. Então, nós estamos sendo preparados para algo que Deus tem para realizar na nossa vida. Então, a palavra que foi liberada na nossa vida, ela é inquestionável, né? E essa palavra também, ela depende de que nós viemos nos render. Então, nós precisamos nos render a Deus e a palavra que Ele liberou na nossa vida, né? Então, por exemplo, se Deus te deu uma palavra que você vai ser, né, um empresário, então você precisa começar a se preparar para aquilo. Se Deus te deu uma palavra que você vai ser um pregador, então você precisa se envolver com o Espírito Santo, você precisa começar a ler a Bíblia, para até descobrir a maneira que Deus quer te usar. Deus usa cada um de uma maneira totalmente diferente. Então, em primeiro lugar, nós precisamos nos render a Deus e também nos desenvolver com esse processo de preparação que Deus tem para nós. A crença em Deus, crer na palavra que Deus deu, não é só da boca para fora. Então, quando você fala que creu, então isso tem que ter uma atitude prática. A fé não é só falar, a fé é falar, a fala é muito importante na fé, né? Os pensamentos são muito importantes na fé, a visão, né? A imaginação que se diz, né? Mas pode ser é importante na fé, mas é também importante nós agirmos, né, direcionados por Deus e no tempo que Deus tem para nós. Então, a palavra que Deus liberou na sua vida, Deus já mudou um decreto aí, você não sabe. Deus já liberou uma palavra em seu benefício. Deus já liberou uma palavra que vai trazer uma alegria, que vai restaurar algo na sua vida. Sabe? Agora, Deus, ele é inquestionável. Agora, tem o tempo para o cumprimento dessa palavra, né? Tem o tempo de cumprimento da palavra. Então, se Deus, ele falou algo sobre a sua vida, não tem nenhuma oposição demoníaca, não existe nada contrário que possa ir contra, a ponto de destruir aquele plano que Deus tem na sua vida. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, tem uma palavra que é uma palavra inspirada, que é as Escrituras, né? E também Deus fala conosco num relacionamento pessoal, e Deus fala conosco através de manifestações do Espírito, né? Então, Deus não vai mudar de ideia naquilo que Ele falou para você. E sabe, uma palavra para você que está aqui. Deus não mudou de ideia com o plano que Ele tem na sua vida. Deus pode mudar a maneira de você se posicionar, Deus pode mudar a maneira que você vai fazer as coisas, né? Mas aquilo que Deus tem na sua vida, a alegria, o plano que Deus já tem para você, esse plano está de pé. E esse plano, em primeiro lugar, nós permanecemos na presença dEle. Quando nós permanecemos na presença dEle, nos envolvemos com o Espírito Santo, então nós também temos a direção dEle. Se você tem um pedido de oração, coloca aí, eu tenho meu pedido de oração, e nós vamos orar. E uma última coisa que eu vou falar é que quando Deus libera uma palavra, Ele transforma a nossa vida, né? Eu citei para vocês, acho que foi hoje de manhã, né? Olha lá, não deixa acabar a bateria aí não, né? Olha lá, eu citei para vocês hoje de manhã que Abraão, nós estávamos falando sobre Gênesis 15, Abraão também, mesmo como sendo nosso pai na fé, Abraão duvidou. Ele falou, será que meu herdeiro vai ser o Damasceno Eliezer, não vai ser alguém da minha casa? Mas naquele momento de dúvida, Deus liberou para ele uma palavra. Naquele momento de dúvida, Deus renovou para ele o quê? Uma aliança. Então, sempre no momento que você mais precisa, Deus vai enviar uma palavra, Deus vai dar uma visão, né? Então nós precisamos o quê? Nos manter rendidos a Deus. É porque muitas vezes, como eu disse lá no começo, como nós estamos em um momento de tristeza, ou um momento difícil, ou um momento de oposição espiritual, enfim, o que acontece?
nós temos a tendência humana é você tentar dar o seu jeito. E sabe, Deus não quer que seja assim. Eu estava falando para vocês que quando passamos por momentos, né, existem momentos de tristeza e depressão, que são coisas diferentes. Momentos de tristeza, ou momentos de depressão ou frustração, o que resolve isso, segundo até a ciência, eles falam que nós precisamos de um fato novo. Então algumas pessoas vão fazer uma viagem, algumas pessoas querem viver uma experiência nova, mas essa experiência não pode ser uma experiência que vai contra a vontade de Deus, que é um pecado, porque isso vai ser vai resolver o problema momentaneamente, mas pode gerar um problema pior depois, problema espiritual, emocional, um problema em alguma área da vida. Então, nós não precisamos buscar no mundo, né, um fato novo, uma coisa nova para a nossa vida. Nós precisamos buscar na presença de Deus. E sabe, Deus está dando oportunidade para cada um de nós aqui hoje receber esse decreto novo. Sabe, eu declaro que tem um sopro do Espírito Santo, tem a misericórdia de Deus alcançando a sua vida, e Deus está trazendo um fato novo para você. Você crê nisso? Deus está trazendo um fato novo para a sua vida em nome de Jesus. Uma vez Deus falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Vamos orar? Se você tem um pedido de oração, coloca aqui agora. Se você tem um pedido de oração, coloca aqui agora. Olha o que diz o versículo depois. Eu nem ia falar esse versículo. Olha lá. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre e os intentos do seu coração por todas as nações. O Espírito Santo acabou de me dizer que ele vai liberar um sopro agora. Ele vai liberar um sopro agora. E o que vem nesse sopro? No sopro do Espírito Santo agora, tem misericórdia, tem perdão de pecados, tem milagres e tem presença de Deus sobre a sua vida. Sabe? O que você precisa está vindo no sopro de Deus agora. Então, fala: Deus, eu dependo do Senhor. Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados, por más palavras, por pensamentos, por ações, por coisas que eu fiz. Eu te peço perdão e me rendo agora. E me rendo à sua perfeita vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Versículo 6 fala do sopro da sua boca. O Espírito Santo está soprando agora sobre a sua vida. Tem gente aqui que está todo arrepiado. Por quê? É o poder do Espírito Santo. Há uma movimentação espiritual agora. Há uma movimentação espiritual agora. Há uma movimentação espiritual agora. Receba do poder do Espírito Santo. Deus está trazendo um fato novo, um algo novo, mas esse algo novo é diferente. Esse algo novo não é conforme o mundo pode dar, ou o diabo pode dar, não. É um fato novo da parte de Deus. Deus está trazendo uma palavra de renovo, uma palavra de recomeço, sabe? Uma palavra que vai criar uma nova realidade para a sua vida. Você crê nisso? Nós começamos falando que a palavra de Deus cria. E nós começamos falando que a palavra de Deus sustenta. E nós dizemos que a palavra de Deus é inquestionável. Que apesar do tempo, a palavra de Deus se cumpre. Não foi isso que nós falamos? Sabe? E agora nós vamos orar. Enquanto isso, o Espírito Santo vai soprando. O Espírito Santo vai soprando. Tem gente aqui que vai perceber que passou um vento dentro da sua casa. Olha aí, tem gente que vai perceber até um vento, como se fosse um vento físico. É a presença do Espírito Santo se manifestando até com sinais aí no seu ambiente físico. Olha a presença do Espírito Santo entrando aí. E sabe, Deus dando uma nova perspectiva, Deus criando uma nova realidade na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba agora do poder do Espírito Santo aí onde você está. Aí onde você está. Aí onde você está agora. Receba o perdão de Deus sobre a sua vida. Deus está restaurando a sua fé. Deus está restaurando agora a sua confiança. Aquilo que o inimigo colocou como uma dúvida para você, Deus hoje libera uma palavra, assim como liberou para Abraão em Gênesis 15, e diz: Abraão, vai ser da sua casa, vai ser da sua descendência, que você vai ter um filho, e do seu filho
vai ter herança. E não só isso, mas para Abraão também Deus fala para ele, olha as estrelas se puder, assim será a sua descendência. E Deus não deu para Abraão só uma bênção física, um filho físico, mas Deus também deu filhos espirituais. Isso quer dizer, Deus abençoou Abraão fisicamente, mas também abençoou Abraão principalmente espiritualmente. Todos nós em Cristo Jesus somos descendência, herança e filhos, né, de Abraão pela fé. Se você tem um pedido de oração, coloca aqui agora e já nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos agora porque o Senhor é bom e porque o teu Espírito está agindo agora sobre a vida de cada um que está aqui. Espírito Santo, libera a sua presença. Na sua presença nós temos tudo, na sua presença o Senhor fala, na sua presença o Senhor guia, na sua presença o Senhor fortalece, na sua presença o Senhor livra. Pai, libera agora os livramentos e a proteção sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Pai, obrigado porque nós não precisamos procurar o fato novo em qualquer lugar, mas nós procuramos o novo que vem do Senhor para nós. O Senhor é um Deus de coisas novas. O Senhor o Senhor muitas vezes fez as mesmas coisas de formas diferentes. O Senhor curou o cego de uma forma e depois curou outro cego de uma forma nova. A tua palavra fala, eis que faço uma coisa nova. Porventura não a percebeis? A tua palavra fala sobre esquecer do que passou e avançar para aquilo que o Senhor tem à nossa frente pelo prêmio da soberana vocação do Senhor sobre nós. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial agora e traga o fato novo, traga algo novo que já está planejado, pelo Senhor sobre as nossas vidas. A tua palavra disse que quando éramos embrião no ventre da nossa mãe, o Senhor escreveu todos os nossos dias no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. Espírito Santo, sopra agora sobre a vida de cada um que está aqui. Todo demônio de opressão, tudo aquilo que veio para trazer opressão, peso espiritual, todo mal agora, pega a sua bagagem e bate Jesus. Espírito Santo, enche agora com a sua presença essa casa, essa vida, essa família, em nome de Jesus. Eu vou declarar o Salmo 91 aqui e nós vamos agradecer. Deus está fazendo milagres aqui. Se você está com uma dor física, coloca a sua fé porque Jesus está aqui no nosso meio. Jesus está aqui nesse momento, Jesus está aí com você e Jesus está curando alguém aqui, sabe? Eu vi uma unção de cura. Eu vi o Senhor dizendo que tem uma unção de cura física, tem uma unção de cura interior, cura emocional. Eu vi o Senhor dizendo que Ele trouxe alguém aqui hoje para dizer que está dando uma oportunidade de perdoar pecados. Ó, tem gente aqui que quando vai dormir, principalmente depois da 1 da manhã, eu vi um relógio, uma da manhã, e eu vi o Senhor dizendo que depois da 1 da manhã, tem um ataque espiritual que o inimigo vem para trazer acusação. Essa acusação para hoje. E Deus está falando aí, se arrepender, né? Se alguém aqui se confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar, né? E para liberar a justiça dele sobre você. Agora, o que é arrependimento? As pessoas não sabem o que é arrependimento. Muita gente sabe, né? Mas arrependimento não é um sentimento, ou chorar. Pode ter choro no arrependimento, mas arrependimento também não é choro, né? Às vezes quando as pessoas têm remorso, elas choram também. Mas arrependimento é mudança. Então, se você falou com Deus, Deus me perdoa, e você não praticou mais aquele pecado, aquela coisa, você não praticou mais. Você falou com Deus primeiro, depois você não praticou mais. Então você se arrependeu. A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. Agora, também tem uma coisa grave aí, sabe o que é? Às vezes se a pessoa peca, já pensando que depois pode pedir perdão e Deus vai perdoar, isso também está errado, né? Então, talvez isso sirva para alguém aqui, e Deus está falando com você. Se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para liberar a justiça.
e para te limpar desse pecado, né? Você pode dizer glória a Deus. Eu vou declarar o Salmo 91, tem uma proteção de Deus, tem orações respondidas, sabe? Tem pessoas aqui precisando fazer orações mais ousadas. Você está ouvindo isso? Tem orações aqui que precisam ser mais ousadas. Eu vi alguém né, que escreveu aqui que está tendo peleja, batalha na mente todo dia, né? Então, esse é um convite para se aproximar mais de Deus, né? E também a meditação na palavra, ela é muito importante, né? Então você abre a sua Bíblia e lê a sua Bíblia. Vai ter um versículo muitas vezes que Deus vai te chamar a atenção naquele versículo. Aí vai ter a renovação da mente. Ah, mas eu tenho dificuldade de meditar, né? Somos brasileiros, também tem essa outra parte, mas antes de ser brasileiros, somos seres espirituais. Então você precisa orar e falar: Espírito Santo, fala comigo. Qual é a palavra que o Senhor quer me dar? Muitas vezes ele vai vir te dar uma revelação, né? Ele fala através da Bíblia, da palavra escrita, mas também fala através dos dons espirituais. Deus é vivo, Deus está vivo hoje. Deus continua falando através de pessoas, Deus continua falando diretamente com você, né? E então, se você está com batalha na mente diariamente, como eu vi que alguém aqui escreveu, né? Então, considere isso como a necessidade, né, de se aproximar mais de Jesus. A necessidade de falar com Jesus. Fala: Deus, me ajuda, Deus, me resgata, me livra disso, sabe? Às vezes é a oração mais simples que você pode fazer que vai mudar essa situação, né? Eu vou declarar aqui o Salmo 91 e também agora eu declaro que se houver uma opressão espiritual, se houver algo ocasionando aí opressão espiritual ou algum mal sobre a sua vida, todo mal agora bata em retirada em nome de Jesus. Declaro a paz de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Então, você recebe a presença de Deus, então você precisa permanecer em Deus agora, né? Se você recebe algo de Deus, então você precisa permanecer em Deus. Você recebe de Deus, depois vai se envolver com as coisas do mundo. Agora tem uma coisa sutil. Ó, você recebe de Deus e vai ouvir notícia ruim nesses programas da televisão, né? Aí o que acontece? Vem um espírito de medo. O inimigo pode se aproveitar disso, uma batalha espiritual. Ou a mente carnal ali começa a colocar um medo em você. Então, eu não aconselho, né? Não aconselho você passar mais de 10, 15 minutos, nem isso talvez, assistindo esses programas de notícia negativa, sabe? Tem uma coisa na psicologia que se chama atração negativa. E esses programas, por que você vê esses programas com tanta audiência aí? Porque quando eles falam essas coisas negativas atraem mais do que uma coisa boa, uma coisa positiva, né? Tem coisa positiva que também atrai. Por exemplo, se você vê alguém fazendo bem para alguém, sabe aquelas pessoas que fazem aqueles vídeos dando dinheiro para alguém, cortando o jardim de alguém? Então aquilo também desperta algo em nós, libera uma substância física, né, boa. Agora, quando a gente está... Agora, o que dá mais... o que mais atrai uma pessoa é as coisas negativas, muitas vezes, né? E o que acontece? Às vezes você ficar vendo esses programas de notícia negativa, você começa a ter medo de tudo. E o medo é um espírito, né? Tem um medo que é fisiológico também, mas tem um medo que é um espírito, né? Como diferenciar? Muito simples. O medo que é fisiológico é o medo que faz sentido para a sua mente. Eu costumo dizer, se você está com um cachorro bravo na sua frente, então naturalmente você vai ter medo. Não é o espírito de medo. Você sabe que aquele cachorro é bravo, né? Não necessariamente tem um demônio, né, no cachorro. Agora, se você tem um medo que não se explica, algo que entrou na sua alma, na sua emoção, no pensamento, você não consegue explicar, mas você está sentindo medo. Então, pode ser que é um espírito de medo. E como que o espírito age? O espírito age mandando pensamentos. Mas hoje, nenhum medo vai ficar na sua vida, né? Essas horas aqui, se eu estou falando de medo, se o Espírito Santo está permitindo falar de medo aqui, não é para pôr medo em você. Pelo contrário, é para você ser livre disso. E sabe, tem
uma presença de Deus em você. Você precisa entender que você é amado por Deus. Você tem que entender que Deus te protege. O Espírito Santo acabou de me dizer que tem anjos sendo liberados aqui. Tem pessoas que já tinham anjos aí na sua casa. E se alguém não tinha um anjo na sua casa, sabe? Tá chegando um anjo aí para te proteger, sabe? Tá chegando um anjo aí para te proteger. Há umas 3 semanas, Deus mostrou um anjo do lado de uma moça, né? Ela estava passando a situação. Deus mostrou um anjo mais ou menos uns 3 metros de altura do lado dela. Entendeu? Então presta atenção. Tem um anjo de Deus aí. Tem um anjo de Deus agora protegendo você. Olha aí. Parece até que é ensaiado as lives, né? Até eu falo, meu Deus, parece que é ensaiado. Deus é bom demais. Para você ver que toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao nosso Deus. Aqui, por que eu falei isso? Porque agora nós vamos declarar o Salmo 91 e vamos agradecer, sabe? Se a situação estiver difícil para você no mundo espiritual, eu declaro até um exército de anjos. Mas sabe, um único anjo matou milhares de soldados inimigos do povo de Deus certa vez. Então, se um único anjo pode matar milhares de soldados, se Deus enviar aí um exército de anjos na sua casa, se for necessário, não é fácil tocar em você não. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Fala assim comigo, eu sou abençoado. Fala assim, eu sou amado por Deus. Fala assim, Deus faz as riquezas espirituais e terrenas virem até mim em abundância. Fala, eu sou protegido, eu sou abençoado. Fala assim, eu sou filho de Deus, eu ando guiado pelo Espírito. Aí a sua mente fala assim, mas você não está andando guiado pelo Espírito, não. 185 mil, né? Obrigado, Paulo. Olha lá. Glória a Deus, Paulo. Então, o que acontece assim, é a Júlia que está aí hoje, olha lá. Glória a Deus. Gente, eu estou sem a minha outra tela aqui, que ficava mais fácil para eu ver os testemunhos, as mensagens, mas agora eu estou sem essa tela aqui, né? A Andressa também está aí hoje, a glória a Deus. Maria do Carmo. Então nós vamos declarar o Salmo 91 e vamos orar, gente, né? Vamos orar. Vamos orar. Na verdade, vamos agradecer, já oramos, né? Deus é bom. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, eu protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus e pedimos que o Senhor continue nos conduzindo, nos protegendo em nome de Jesus. Lembrei que eu ia falar aqui. O Espírito Santo fez lembrar aqui agora, olha lá. Às vezes você fala assim, eu ando guiado pelo Espírito, eu sou abençoado, eu sou protegido, eu sou próspero. Aí quando você fala, eu ando guiado pelo Espírito, a sua mente fala assim, você não está andando guiado, você está mentindo, você não anda guiado pelo Espírito, não. Mas você tem que entender que nós estamos falando no Espírito, que é um Espírito de fé. Então, quando você fala, eu ando guiado pelo Espírito, você está liberando uma palavra profética sobre a sua vida. Então você está declarando isso pela fé.
né? Isso também vai influenciar você a viver uma mudança na sua vida, né? É bom que você viva o reconhecimento do pecado, o reconhecimento do que você está vivendo, né? Por exemplo, você fala, eu sou abençoado, mas você não se sente abençoado. Você fala, eu sou sarado, mas você tem uma dor física, um diagnóstico. E sabe que Deus está falando comigo aqui agora? Deus está mudando o diagnóstico de alguém aqui. Deus está mudando o diagnóstico de alguém aqui. Deus está mudando o diagnóstico de alguém, aqui. Deus está mudando o diagnóstico de alguém aqui. Eu creio que Deus está mudando um diagnóstico de doenças físicas. E eu creio que Deus está mudando um diagnóstico também do que a terra decretou para você. A palavra que nós falamos hoje é que Deus, ele tem um poder de criar. E quando Deus fala, tudo se faz. E quando Deus dá uma ordem, tudo passa a existir. É o Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fosse. Você pode dizer glória a Deus? Escreve assim, ó, Deus está mudando um diagnóstico em meu favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala assim, eu sou amado, eu sou amada por Deus. Você sabia que o amor é o maior poder de cura que existe na face da terra? Você sabia que o amor é o maior poder para curar que existe na terra? Você está ouvindo isso? E sabe, esse amor está tocando a sua vida agora. Essa presença de Deus está vindo sobre a sua vida agora. E eu declaro que o Espírito Santo vai te guiar dentro de coisas novas que Ele tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Gente, hoje nós entramos bem depois, voltamos naquele horário do começo das lives, né? 1 ano e meio, 2 anos atrás, né? Então, já está no horário de vigília, né? Mas Deus preparou esse horário aqui hoje e eu creio que vai ser especial. E, na verdade, eu preciso descansar um pouco, porque daqui a pouco nós estaremos de volta. Estamos no propósito, orando para quebrar os ciclos e viver o novo de Deus, né? Então, eu preciso descansar um pouco para entrar aqui com vocês, tá bom? É isso? Que especial. Olha lá. Estamos sempre aqui. 11 da noite e 5h30 da manhã estão fixos. 11 da noite e 5h30 da manhã. Aí você precisa ativar as notificações, porque ao sair coisas novas você vai receber aí, tá bom? Nos segue lá no Instagram, tá saindo um novo canal. Você vai precisar se inscrever lá também no novo canal, né? E não perder em nome de Jesus. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá.